A fake news da taxação do Pix acabou precipitando a questão sucessória, que estava ali em banho-maria. Veja só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi a público dizer que não será mais candidato. Ora, logo ele que era considerado o candidato in pectore, não só do Lula, como do próprio PT. E em seguida vem o ministro do Planalto, Alexandre Padilha, dizer que o Lula é candidato sim à presidência da República, como se fosse aquilo uma questão fechada e a questão de idade e da própria saúde do Lula não tivesse um peso que a gente sabe, né, muito grande na próxima eleição. De qualquer maneira, eu acho que o governo se assustou e se assustou demais com a fake news. E ora, a fake news, todo mundo sabe, é como um brilhareco. Aquilo se desvanece, se desfaz em minutos até. Agora, realmente se trata de uma fake news de grandes dimensões, porque ela não foi só inventada por o deputado Nicolás Ferreira, cujo vídeo teria alcançado já quase 300 milhões de brasileiros. E olha que é mais ainda do que a população integral do Brasil, que é de 216 milhões. Mas ela vem acompanhada não só daquilo que é considerado, né, o impulsionamento massivo, ou seja, né, o uso de robôs ali, o que demonstra que aquilo foi multiplicado tecnicamente por robôs e não o acompanhamento pessoal de cada um dos brasileiros ou da maioria dos brasileiros. E vem também uma pesquisa de um instituto político que geralmente é sustentado pela grande mídia, essa sim, que diz estar a favor do Lula. Mas o que é que diz essa pesquisa, não é? Quase 70% da população acredita que o governo pode taxar o Pix, conta a DataQuest, que é a agência dessa pesquisa, responsável por essa pesquisa, dando ali razão, né, de sobra ao deputado Nicolás Ferreira, que por sua vez atendia, não é, um pedido do comando de campanha do Jair Bolsonaro, o principal opositor do governo, que teria não só pago e formulado esse vídeo, como também o tal do impulsionamento massivo, ou seja, o uso de robôs para multiplicar aquela informação. Mas vamos aqui à pesquisa. Aqui o deputado de quase 30 anos, né, com pouca experiência parlamentar e política, a afirmação falsa difundida nas plataformas digitais de que uma portaria da Receita Federal, depois revogada pelo governo Lula, levaria à taxação de transações financeiras por Pix, chegou à maior parte da população. Pesquisa Quest, divulgada nesta sexta-feira, ajuda a dimensionar a propagação da fake news e a desconfiança em relação ao tema. Somam 67% os brasileiros que afirmaram acreditar que a gestão federal possa começar a cobrar imposto sobre modalidade de transferência e pagamento digital. Olha, isso aí, não é claro que vai se dissolver rapidamente com o tempo, porque não é a deliberação, não é o propósito do governo de taxar o Pix. É uma forma de tentar, né, acompanhar principalmente o grande capital que está jogando tudo ali no Pix, como aconteceu na época todo mundo se lembra do imposto do cheque. Cada brasileiro que dava um cheque, não é? Antes tinha cheque, e o cheque era, né, qualquer operação financeira que você fizesse, fosse por... Não existia Pix na época, existia cheque, existia o tal do TED, não é? E aqueles DOCs, aquelas coisas todas que você fazia.
Então, qualquer operação você pagava uma taxa mínima lá de 0,1%. Aquilo era o imposto do cheque, mas era considerado o imposto mais popular, mais democrático que podia existir, porque cobrava diretamente de todo mundo, fosse empresário, um trabalhador braçal, ele pagava a mesma coisa. Só que quem lucrou com essa história de acabar com o imposto do cheque, foi inclusive no governo do Lula, não é? Porque era um projeto, era uma lei que vinha do governo anterior, do Fernando Henrique, e que visava justamente dotar o governo de recursos para os programas sociais. E esses programas sociais, que foram crescendo muito na época do Lula, eles eram, o imposto sobre o cheque era fundamental naquele momento para o governo. Mas o que acabou acontecendo foi o seguinte: venceram aquela questão e acabaram, quer dizer, o grande capital foi o grande beneficiado, atropelando o governo, os programas do governo, que teve de refazer todas as contas e acabou também ficando muito atrás daquilo que havia prometido para a população por causa justamente da falta de recursos. Agora, claro que o governo enfrenta aí não só o grande capital, mas como a mídia corporativa, que está dando sustentação, ainda que indireta, com esse tipo de pesquisa aqui, a fake news, atribuída ao deputado Nicolas Ferreira. Mas voltando aqui à questão sucessória, eu volto a insistir que essa declaração do Fernando Haddad foi uma declaração que, na verdade, ele tentou se preservar, porque ele sabe que a briga pela indicação do futuro presidente, caso o Lula não seja candidato, o que é mais provável em função de sua idade, ele vai ter 81 anos quando for, em 2026. E ele, com esse problema que teve na cabeça, com aquele corte muito profundo, e que já reincidiu em várias idas aos hospitais, isso, claro, que vai trabalhar contra ele. E o Lula é um cara muito hábil. Ele sabe que ele não vai entrar numa aventura, principalmente agora, nessa sua idade. De qualquer maneira, o Haddad também se preserva, porque ele não quer brigar, na verdade. Ele não quer dizer que é o candidato impecável, é o candidato, é o eleito, é um ungido do PT ou do Lula para ser o candidato. Inclusive porque já tem alguns candidatos aí, inclusive apontados como possíveis saídas para a questão sucessória. Um deles é o ministro da Educação, que realmente tem conduzido um bom trabalho ali no MEC, com aqueles seus programas, principalmente esse último que houve ali, de distribuir professores pelo Brasil afora. Essa notícia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que não pretende concorrer nas eleições de 2026, seja para a presidência da República, Senado ou governo do estado de São Paulo. Eu estou muito tranquilo, mas muito tranquilo, quanto ao trabalho que foi feito pelos meus companheiros, pelo PT e todos os partidos progressistas para defender a democracia. Fiquei muito feliz com a volta do presidente Lula ao poder, relatou durante entrevista à CNN Brasil. E aqui o ministro das Relações Institucionais, imediatamente, segundo esse site aqui, Brasil 247, que é muito ligado ao Palácio do Planalto e ao próprio Lula, então o Alexandre Padilha, que é do PT, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será candidato à reeleição em 2026, descartando a possibilidade de um plano alternativo no Partido dos Trabalhadores. Claro que aquilo também era uma resposta do Planalto para se assegurar, para evitar que essa questão sucessória saia do controle do governo, que será muito difícil, a partir de agora principalmente. Mas o ministro
Fernando Haddad também demonstrou a sua capacidade, inclusive de debate na televisão. Esse sim é que vai ser, não é, o grande fulcro da campanha eleitoral, que será o debate na TV. O embate de ideias, como demonstrou o Fernando Haddad nessa entrevista à CNN, e que a gente vai apresentar alguns trechos só para que o internauta tenha ideia da potencialidade do ministro. Também da capacidade que o governo tem com as suas grandes realizações, sobretudo no campo popular e da democracia social, da inclusão social. É capaz, não é? É capaz de desmentir, de fato, qualquer tipo de fake news, por mais assustadora que ela possa parecer. Vejamos aí a resposta da pergunta um tanto provocativa da jornalista Thaís Herédia. Vejamos a sua pergunta e a resposta que o Fernando Haddad lhe dá. Mas fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro? De setembro para cá, o governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita. Vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita. Vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população prefere acreditar no Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas veja a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias. E algumas pessoas falaram para mim, Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina por um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios. Compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Então, eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos.